Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro e eu sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos hoje aqui uma live de revisão de língua espanhola referente às atividades das trilhas do Positivo On e do livro de atividades. Também faremos algumas atividades aqui também do livro de atividades na página 31 do capítulo 5. Né? E nesta aula nós vamos fazer atividades de consolidação e leitura e interpretação de texto. Sempre lembrando que vestibulares, os principais vestibulares do país e o Enem, eles sempre contemplam muito questões de leitura e interpretação de texto. Por isso é importantíssimo que a gente tenha o hábito de fazer diversos exercícios de leitura e compreensão de texto. Aqui, isso principalmente quando nós estamos no terceiro ano, quando são atividades do terceiro ano do ensino médio. Sim? Então, vamos para a nossa live de revisão. Vamos aqui então para a nossa primeira imagem que nós temos aqui do volume 10 da unidade 4, aqui nessa parte de sondagem do positivo on. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos a primeira coisa aqui, nessa primeira imagem, nós temos um texto de Sergio Cuevas, aqui que aparece abaixo, e de acordo com muitos, a comunidade gamer é uma subcultura, ou seja, para muitas pessoas, quem faz parte dessa comunidade dos gamers faria parte de uma subcultura, ou seja, não a cultura canônica, né? E eu digo que isso é uma vil mentira, que é uma mentira absurda. Al usar o prefixo sub, pretendem ponerla por debaixo, e o certo é que nenhum videojugador está por debaixo de nadie. No se crea esto de que a los grupos minoritarios hay que llamarlos subculturas, e menos se los gustos que tienen definem sua identidade. Ou seja, não é porque é um grupo minoritário, o grupo dos gamers, né, que isso é subcultura. Isso seria aqui, para o autor do texto, um absurdo, né? Los no jugadores tendem a señalar a los videojugadores bajo una gran serie de prejuicios, de preconceitos e por deducciones pseudológicas. ¿No? Ellos infieren que somos de tal y cual forma. Este es absurdo. A pesar de ello, con el transcurso de los años, la cultura gamer se ha convertido en algo cada vez más aceptado en el mundo. Ou seja, isso está crescendo no planeta. Essa cultura gamer, PCA, como se diz em espanhol, né? PCA, tantos prejuízos, apesar de ter tantos preconceitos, isso está cada vez mais crescendo. Então, há pessoas a las que les gusta mucho el cine, outras la música, la televisión, la pintura, la literatura, el deporte, e a muitos incluso les gusta um pouco de todo. Ou seja, não tem que cada um estar em uma caixinha, pode gostar um pouco de cada uma dessas áreas, né? Hemos de encasilhá-las a todas? Nós temos que enquadrar cada pessoa em um desses grupos? Não. Né? Todos temos passatempos, gustos e paixões, e em todos esses casos se podem apresentar de forma positiva ou negativa. Então, aqui há um texto muito interessante sobre esse universo dos gamers. Muito provavelmente, muitos de vocês que estão assistindo agora essa live de revisão gostam desse universo. Esse é um universo que sempre está muito presente, inclusive, dentro do imaginário dos adolescentes. Muitos adolescentes gostam dos games, né? Gostam dessa comunidade gamer, né? Então, aqui um texto muito interessante. Nós já vamos para as perguntas a partir da próxima imagem. Vamos aqui então para essa parte de compreensão. Então, aqui na imagem 2 do volume 10 da unidade de número 4. Então, em lo que se refere al texto, analiza as frases que seguem e juzga-las como verdadeiras ou falsas. Vamos dar uma olhada aqui então, né? Primeiramente, al autor del texto não lhe parece verdade que as pessoas sigam tratando a comunidade gamer como uma subcultura. Não, é justamente o contrário. Ele acha que as pessoas continuam com esse preconceito, né? Ele vê as pessoas, né, as pessoas que não são dessa comunidade, que não pertencem a grupos gamers, né, com um caráter de julgamento, nós podemos dizer, né, com esse caráter de julgamento, apresentam esse caráter de julgamento. Aqui julgam e veem como uma subcultura, isso é. Então aqui, que ele não lhe parece verdade, não, lhe parece verdade, logo isso faz com que a questão seja falsa. E aqui só seriam possíveis as alternativas B, C e D. Depois, aunque os tempos estén cambiando, há muitas pessoas que seguem com prejuízos hacia os videojugadores. Isso, sem dúvida, muito provavelmente vocês conhecem pessoas, sejam parentes, sejam amigos, que acham que esse é um universo que muitas vezes não vale a pena conhecer, ou quem pertence a esse universo deveria estar fazendo uma outra atividade cultural que não é essa, e tem esse pensamento de julgar de uma forma negativa o universo dos gamers, né? Então, isso é verdadeiro.
Depois, as pessoas suelen utilizar etiquetas para referir-se a los videojugadores, sem dúvida. Geralmente, quando nós temos preconceitos em relação a algo, né, esses prejuízos, né, se etiqueta. Então, você determina esse grupo com uma determinada etiqueta, né? Então, aqui, verdadeiro. Depois, é cierto decir que as pessoas que les gustan los videojuegos tienen costumbres distintas de las outras. Né? Não, isso é totalmente falso. Não é porque uma pessoa gosta de vídeo de jogos de videogame, né? Que essa pessoa tem costumes distintos das outras. Não é uma pessoa, como se diz em espanhol, um bicho raro. Né? Não é uma pessoa diferente por causa disso. Isso é uma visão, inclusive, preconceituosa também. Por isso aqui é falso. Né? E por fim, a cultura gamer ha protagonizado a lo largo de los últimos anos um importante cambio, sendo cada vez mais aceitada. Isso sim, isso é verdadeiro. Nós temos cada vez mais uma aceitação. Vocês já devem ter visto, acompanhados na mídia, né? Que inclusive hoje em dia há grandes campeonatos de gamers, inclusive em arenas, em estádios, que são utilizadas hoje com esse fim para campeonatos. Isso é totalmente verdadeiro. Por isso aqui, FV, e a resposta correta é a letra D. E agora, depois dessa atividade dessa primeira atividade de compreensão, nós vamos para o próximo exercício na próxima imagem. Vamos aqui então para a imagem de número 3, volume 10, unidade 4. Então, en artículo anterior há a seguinte frase. A pesar de ello, con el transcurso de los años, la cultura gamer se ha convertido en algo cada vez más aceptado en el mundo. Ou seja, apesar disso, com o passar dos anos, a cultura gamer se transformou, né, ou se ha convertido, tem se transformado, também poderia aqui ser, nesse sentido, ele pretérito perfeito, ele também poderia ter uma tradução aqui, ele tem se transformado em algo cada vez mais aceitado no mundo, em algo cada vez mais aceito no mundo, né? A estrutura subrayada se ha convertido, expresso na ideia de. Bem, nós temos aqui esse convertir-se em é um verbo de câmbio, como nós sempre ressaltamos aqui com vocês os diferentes verbos de câmbio, como poner-se, quedar-se, hacer-se, volver-se, chegar a ser, convertir-se em é um deles, né? Que demonstra transformação, demonstra uma transformação, inclusive gradual, se ha convertido, né? Paris se ha convertido em uma fiesta. Né? As cidades se estão convertendo cada vez mais em modelos diferentes, né? Então nós temos aqui um câmbio gradual, né? Porque é inclusive um verbo de câmbio. Controvérsia, contraste, ambiguidade e negação não funcionam com a ideia de um verbo de câmbio, sim? Então por isso aqui a letra A. Sempre lembrando, pause o vídeo, reveja essa explicação. Você se lembra o que é o verbo de câmbio? Retoma essa parte que eu estou explicando, porque isso é importantíssimo e os verbos de câmbio sempre costumam aparecer nos diferentes exames e principalmente também no Enem. Sim? Então, aqui isso na imagem de número 3, essa pergunta, um verbo de câmbio, e nós vamos agora para um próximo texto na imagem de número 4. Sim? Então, pausa, rever e vamos dar sequência. Agora nós vamos aqui para a imagem de número 4, vamos ler um texto aqui um pouco mais longo para responder depois algumas questões. Então vamos aqui na imagem de número 4, onde nós temos aqui do livro de atividades, então do livro de vocês, da unidade 5, Habite o que no conozcas, no le pises la cola. Vamos dar uma olhada aqui, é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, né? Da PUC do Rio de Janeiro. Então, o texto a seguir serve de base para as questões de 6 a 11. A proposto de Martín e Lulu, de Álvaro Vecino Pico, texto publicado em eltiempo.com em 2010. Vamos dar uma olhada aqui. Martín e Lulu são um par de mascotas. Eles, um macho de raça samoyedo, né, aqui é um macho, né, comprado em uma veterinária, com pedigree e alimentado desde pequeno com concentrado da mais refinada marca. Então aqui é um animal de raça e alimentado com uma ração muito boa, tem pedigree, ou seja, a gente conhece inclusive os ancestrais desse cachorro, né? Meu Deus! Seguindo aqui, Lulu, em cambio, é uma pirra sem raça. En el decir popular, es criolla. Ou seja, seria um perro callejuelo, né? Um vira-lata, né? Escriodia. La recorri muy cachorra, ou seja, muy cachorro. Cachorro seria filhote, né? Em português. Muy cachorra de uma bolsa de basura em la calle. Sus primeiros anos comia sobras de comida, ahora já come alimento concentrado. A fim de cuentas, ambos são perros e los trata igual. O refinado com pedigree e
O outro cachorro que não tem raça alguma, que foi encontrado na rua, ambos têm a mesma alimentação aqui do dono, né? Los perros son una buena compañía y el pretexto para salir a caminar todos los días. No soy de esos amos que humanizan a sus mascotas, es decir, no les hablo como se pretendieran entendimento com eles. Ou seja, não trata aqueles como seres humanos, como muitas pessoas acabam fazendo, né? Sei que são animais e que têm um comportamento que se pode condicionar ou amaestrar para que obedezcan as ordens de su amo. Pues bien, como ciudadano consciente de que la mejor convivência empieza por assumir nuestra responsabilidad. Primeira parte, vamos dar sequência aqui agora na imagem 5 para a continuação do texto. Na continuação do texto, então aqui nós temos, aunque nuestra responsabilidad social como vecinos sempre me aprovisiono de bolsas para recorrer los desechos de los perros. Sempre a pessoa tem que levar bolsa. Aqui, chicos, seria como sacolas, né? Seria no significado de sacolas. Prática que deveriam seguir muitos dueños de mascotas, pero ¿por qué no lo hacen? Quizá porque no están educados en convivencia ciudadana, o quizá porque no tienen sentido de pertenencia con el barrio y la ciudad, o porque así manifiesta el desprecio hasta sus vecinos, né? Então aqui segue a descrição. Personalmente não me molesta recolher os desechos de mis perros, me molesta mais não encontrar um lugar onde botar-los. Ou seja, recolher não é um problema, o problema maior seria onde que eu vou depois colocar essa sujeira que os cachorros produzem, né? En mi barrio, la floresta, hay que caminar cuadras y cuadras y no se encuentran canecas de basura, solo hay una al frente del calle de terrazas, no se alcanza a llegar allí, hay que perambular, né? Deambular por todo el barrio con la bolsita en las manos hasta llegar a casa. E aqui, depois ele vai, aqui está fazendo uma crítica, né, muito grande, aqui muito provavelmente, né, ao serviço público, à prefeitura, né? Por esta razão, não le encuentro sentido a que de maneira permanente os funcionários de autoridades amenacem diariamente com multas e sanções a quem não cumpra com protocolos de limpeza, Cuidado ambiental y exigencia de normas, pues se entiende que es imposible exigir educação ciudadana se as pessoas não contam com os elementos mínimos para ello. Ou seja, você pode exigir de alguém que ele tenha uma postura de empatia, de sentido, um senso coletivo, se também as autoridades também acabam tendo uma atitude, né, de pensar no coletivo, se elas também ajudam a essas pessoas, né? Por isso, antes de imponer multas e sanções, ou seja, ele está se mostrando contrário às multas aqui, y ante la evidente ausencia de una política de cultura ciudadana, la administración municipal debería comenzar por dotar a la ciudad de suficiente mobiliario urbano acorde con nuestras demandas, pintar cebras aqui, passo de cebra, ou seja, pintar aqui faixa de pedestre, arreglar os puentes peatonales, ou seja, essas como se fossem pontes em que os peatones, os pedestres pudessem aqui também caminhar sem ter o perigo de ser atropelado por um carro, né? Instalar banquetas em los parques, paradeiros de buses, de los autobuses, né? Poner canecas para a basura e depois realizar campanhas educativas de acordo com as necessidades e culturas locais. Ou seja, antes de multar, deve existir uma campanha educativa e deve ter uma melhora de infraestrutura. Isso que é importantíssimo aqui, que aparece nessa segunda parte do texto, né? E nós já vamos agora para a próxima. Seguindo aqui, nós temos, então, nessa imagem de número 6, nós temos aqui, como sei que isto não sucederá, ou seja, ele acredita que essa melhora de infraestrutura e essas campanhas educativas não acontecerão, então, como sei que isto não sucederá nesta administração, seguirei passeando com Martim e Lulu, tendo cuidado de não pisar el popô de perro que outros dueños não recorrem, ou seja, aqui os dejetos dos cachorros, né? Ele vai tomar cuidado para não pisar neles. Y llevando en mi mano las bolsitas que me recuerdan que la llamada cultura ciudadana no es un embeleco de gente desocupada, né? Sino el pilar de la buena convivência, ou seja, que isso não pertence a gente desocupada, pessoas ocupadas, mas que é um dos pilares de uma boa convivência, né? Aqui tem dois comentários depois desse pequeno texto, né, que foi publicado, aqui que nós vimos, né, no eltiempo.com, que foi publicado online. Vamos dar uma olhada nos comentários. Comentário de número 1. Senhor, com todo respeito, los desechos de sus mascotas le pertenecen a usted y como tal debe depositarlos en su caneca de desechos. En los comercios venden canecas especiales para ello. De lo contrario, tendría que pagar por la recolección de la caneca pública al botadero autorizado. Ou seja, o primeiro comentário aqui mostrando um desacordo com o que escreveu aqui essa pessoa que fez o texto, né, o que ela escreveu. O primeiro comentário está mostrando desacordo porque ele acha que não, isso
como dizemos em espanhol, te toca a ti, né? Você que deve recolher e colocar em uma caneca aqui, em um local especial, né, seu. Isso não é um dever das autoridades municipais, não? Comentário 2. Recorre los desechos sólidos de su perro. Muy bien, pero ¿qué pasa con la orina de los animales? Ou seja, e a urina dos animais, né, quando eles fazem pelo caminho? Hablar de convivência ciudadana é muito fácil, pero ejercerla é muito difícil. Al colunista le gusta tener perros, se lo respeto. O colunista aqui ele gosta de ter cachorro e respeita. A mim não me gustam os perros. Se a algumas pessoas les gustam os perros, por que não les ensinar a urinar e defecar em suas casas? Ou seja, sabe que segundo a pessoa, além de mostrar-se contrária, ela ainda acredita que, embora eles recolham aqui os dejetos, né, do cachorro, mas e a urina que obviamente não é recolhida, que é feita na grama, que é feita na calçada? Isso incomoda a essa pessoa que escreveu aqui o comentário de número 2. Então, comentários aqui negativos para o articulista, este colunista, né? Então, a partir agora desses comentários, desse texto, nós vamos aqui então para atividades de compreensão. Vamos responder as questões de 6 a 11. Vamos ver quais são essas respostas e discutir um pouquinho. Vamos aqui então para a imagem de número 7. Vamos dar uma olhada aqui então, nessa parte aqui do livro de atividades. Então, leia as afirmativas que seguem, né? E nós temos aqui, então, leia as afirmativas que seguem. 1. Solamente a gente desocupada e com tempo para sair a passear pode ter mascotas? Claro que não. Isso não é apresentado aqui no texto. Então, se nós levamos em conta, levando em conta o que diz no texto, se nós levamos aqui em conta, isso não funciona. Solamente a gente desocupada e com tempo para sair a passear pode ter mascotas? De nenhuma maneira. No, em absoluto. Não funciona. 2. Las calles están llenas de bolsitas con popó que los dueños de perros no tiren la basura. Es imposible caminar sin pisarlas. Não, elas não estão llenas de bolsitas com popó. Não é que as pessoas coloquem isso em sacolas e deixem isso na rua. Não, isso aqui muitas vezes as pessoas deixam os próprios dejetos aqui, mas não já dentro de bolsas, de sacolas. Elas nem sequer se dão a esse trabalho. Então não, também não funciona. Ciertos dueños tratam seus perros como animais e outros os tratam como seres humanos. Isso é verdade. Muitas pessoas, isso aparece aqui, né? Embora o colunista diga que ele não é dessas pessoas, mas ele sabe que existem pessoas que têm essa postura, que têm essa atitude. Então, aqui, sem dúvida, então a alternativa 3 está correta. Quando as mascotas são pequenas, é bom alimentá-las com sobras de comidas e logo com alimento concentrado que pode não ser de uma marca refinada. Isso não é. Aqui está uma alternativa totalmente confusa. Isso não é dito, né? Não diz que quando eles são mascotes tem que alimentá-los com restos de comida de forma alguma. Depois com alimento concentrado. Isso não é dito. É uma informação inclusive falsa. Isso não acontece e não é dito inclusive no texto. E, por fim, a raça criolla é muito mais popular que a raça samojeda, por ello não é necessário comprar esses animais em veterinária de forma alguma. Criollos são aqui justamente os animais sem raça, né? E eles não são, então não tem uma raça criolla, né? É uma denominação para os que não têm raça, inclusive, que não tem essa raça definida, né? Então, por isso, a alternativa correta é apenas a letra C. Qual seria o objetivo? Sempre que nós pensamos aqui, vamos na imagem de número 8, sempre que nós pensamos aqui em um texto de opinião, a opinião ela tem um objetivo, é um texto muito mais pessoal e que quer opinar sobre algo, né? Então, qual que é o objetivo do autor aqui da coluna de opinião, né, deste artículo, né? Então, vamos ver as que estão incorretas, primeiramente. B. Denunciar a imposição de multas e sanções da administração municipal aos cidadãos? Não, então não é só denunciar a imposição de multas. Nós já vamos ver aqui que tem um objetivo central diferenciado. Então, não é denunciar a imposição de multas, né? Não é simplesmente isso. Criticar a los dueños de perros que não recorrem seus desechos e ensuciam as calles? Tampouco, né? Esse é o objetivo central. Criticar a falta de campanhas de educação para o comum da população por parte da administração pública? Também não é exatamente a falta de campanha. E descrever o lado positivo e negativo de viver com animais domésticos com e sem pedigrí? Tampouco. Aqui seria criticar a administração municipal por exigir higiene pública sem brindar as condições necessárias para ello. Ou seja, a administração pública ela exige muito, ela exige posturas de higiene aqui das pessoas, mas ela não dá condições para que isso aconteça, né? Ela não fornece a infraestrutura que é um dever da própria administração pública. Isso não
acontece, né? Então aqui vamos dar uma olhada aqui no que aparece abaixo nessa resposta. Além de criticar o comportamento dos donos de animais de estimação que não recolhem os dejetos deles, o autor critica as autoridades municipais que exigem o cumprimento das normas, mas não disponibilizam aos cidadãos os elementos mínimos para que isso aconteça. Por isso, a melhor alternativa aqui, sem dúvida alguma, é a letra A. Vamos agora aqui, então, para a imagem de número 9 do volume 10, aqui da unidade 5. Então, vamos ver a questão de número 8, né? Então, leia com atenção as frases e depois responda o que se pide. Então, há uma evidente falta de multas e sanções por parte da administração municipal que fomente uma política de cultura cidadana? Não. Então, aqui isso não está expressado no texto de que tem uma falta de multas. A administração pública está implementando multas e isso não lhe parece ser, ao autor do texto, uma atitude correta, coerente, né, e que vale a pena de ser implementada. Solo las continuas amenazas de la administración han logrado el cumplimiento de los protocolos de limpieza y cuidado ambiental. Então, solo as contínuas ameaças da administração han logrado o cumprimento? Não. Ele acha, inclusive, que a ameaça, ela não funciona, ela não atinge, ela não tem um objetivo correto, não funciona e não é também uma solução possível, né? 3. Há escassas canecas no barrio La Floresta, encontramos uma ao fundo del cais de terrazas, isso tampouco aparece, isso não está presente no texto, nas ideias do texto. La falta de educação cidadana e la mala relação entre os vecinos hacen de La Floresta um barrio donde reina el desprecio. Não, também não é onde reina o desprezo. Isso não está colocado no texto, falso. E la falta de pertenência da administração municipal impidem a existência de uma verdadeira cultura cidadana. Não, isso tampouco funciona. Não é a falta de que haja de pertenência da administração municipal que impede a existência de uma verdadeira cultura cidadã. Não é que a administração municipal que faça com que não haja uma cultura cidadã. Não, isso são de todos, mas eles têm que dar uma infraestrutura. Essa relação de causa e consequência é que não funciona aqui, sim? Então, por isso, são todas falsas, sim? E nós já vamos, então, na próxima imagem para as últimas questões. Vamos dar uma olhada aqui, então. Terceiro ano, vamos aqui então para essa imagem de número 10, vamos dar uma olhada na questão 9. El verbo arreglar del enunciado, arreglar los puentes peatonales, né? Párrafo 5, linhas 26, 27. Poderia ser reemplaçado sem perder seu significado por, então, arreglar, ele tem, e o verbo ele tem diferentes significados, por isso nós sempre dizemos, tem que conferir o significado no contexto, dentro desse contexto de arreglar los puentes peatonales, né? Então, essas pontes, né? Esses caminhos específicos para pedestres. Aqui funciona como reparar, ou seja, consertar, reparar, por isso a letra D. En el comentario 2 leemos, si a las personas les gustan los perros, ¿por qué no les enseñamos a orinar y defecar en sus casas? El verbo gustar está conjugado em terceira persona de plural, por quê? Então, por quê? Se conjuga com algumas pessoas? Não, algumas pessoas aqui não é o sujeito da frase, tanto que começa com preposição. Há algumas pessoas, é o objeto da frase, objeto indireto, então não. Está de acordo com les? Tampouco. Depende da cláusula de condicional si? Não, o verbo gustar ele não depende de estruturas de condicional. Está determinado por la pergunta que ele sigue? Não. Aqui se conjuga com o substantivo que ele sigue, los perros. Es los perros que são aqui o sujeito da frase. Então, los perros. As pessoas les gustam los perros. Los perros que fazem com que seja gusta. Seria gusta se fosse el perro. Se as pessoas les gusta el perro faria ser gusta. Aqui está gustam porque são los perros, então se conjuga com o substantivo, que é o sujeito aqui dessa oração, que ele sigue. Por isso a letra D. Né? E um puente peatonal é um lugar onde transitam, né? Então, as pessoas a pé. Por quê? Peatonal vem de peatón, de pedestre, né? Que está aqui, inclusive. O termo peatonal está relacionado a pedestre, né? Está relacionado a pedestre. Não pode coches, livremente caminhões, todo tipo de veículo, exclusivamente os animais domésticos, no peatonal, referência a pedestre. Sim? Então, aqui um texto bastante interessante que apareceu aqui para a gente, né, com essa coluna de opinião, a partir de uma questão da PUC-Rio, né, da PUC do Rio de Janeiro. Sim? Muito bem, então aqui não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas, de retomar as atividades, conferir, volta, veja se entendeu realmente, né, aqui nessa live de revisão. Sim?
Pessoal, então por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!